Já estamos de volta conversando com o juiz de direito, Dr. Fábio Francisco Taborda. Dr. Fábio, vamos falar agora então da comunhão universal e comunhão parcial. Isso. Bom, a comunhão universal de bens, o próprio nome já diz, divide-se tudo. Bens anteriores ao casamento e bens posteriores. Todos entram numa eventual partilha, se o casamento venha a se desfazer. Então, é a fusão patrimonial do marido e da mulher. Existem algumas exceções, alguns bens que não entram nessa fusão, que são aqueles bens que são recebidos por um dos cônjuges, por herança ou por doação, com uma cláusula de incomunicabilidade. Né? Você pode receber, por exemplo, a herança do seu pai e um determinado bem gravado com essa cláusula. Esse bem não pode ser comunicado, ele não pode entrar para a comunhão universal que existe num eventual casamento seu com outra pessoa. Né? Essas são as exceções na comunhão universal de bens. E essa incomunicabilidade ocorre só na comunhão universal ou pode ocorrer na comunhão parcial? Também pode ocorrer na comunhão parcial. Mas na comunhão parcial, a própria lei já diz que bens recebidos por força de doação ou de herança não entram na partilha. A menos que a doação ou herança tenha sido obtida em favor do casal. Agora, se for obtida em favor de um dos cônjuges separadamente, esse bem não vai entrar na divisão. Mas eu tenho uma dúvida. Vamos supor que você é casada e pela segunda vez e que seu marido falece e ele tem bens que ele adquiriu antes do casamento. Sim. Você tem direito a esses bens? Vai depender. Por exemplo, primeiro, qual é o regime de bens desse casamento? Se for a comunhão parcial. Vai ter direito, sim. O Código Civil de 2002 introduziu uma inovação ao eleger o cônjuge como também herdeiro necessário ao lado dos descendentes e dos ascendentes. Então, como é que funciona? Se o sujeito casou novamente, regime da comunhão universal, no falecimento do outro cônjuge, ele vai herdar junto com eventuais descendentes dessa pessoa que faleceu. Ele passa a ser herdeiro também necessário. Ele passa a concorrer em igualdade de condições com esses filhos que eventualmente essa pessoa tenha. Se essa pessoa não tiver filhos, se seu segundo marido falece sem deixar filhos, o cônjuge é o herdeiro total, mesmo dos bens adquiridos anteriormente ao casamento. Tá, isso na comunhão universal. E na parcial? Não, isso na comunhão parcial. Na parcial. Além da metade dos bens adquiridos durante a convivência, se ele não tiver ele entra filhos com direito ou pais, na outra metade, você está falando? Entra. Assim, se você casa com uma pessoa, essa pessoa não tem filhos e ela vem a falecer, você já teria direito à metade do que vocês construíram depois do casamento. Mas se ele não tem herdeiros necessários, você é quem vem depois. Se ele não tem descendentes nem ascendentes, você que vai herdar, mesmo aquilo que ele que era dele antes do casamento. Você se torna a única herdeira. Sim, mas, por exemplo, como é que é feita a divisão dos bens? Vamos supor, se falece uma pessoa, 50% é do cônjuge e os outros 50% vão para os herdeiros, é isso? Aí também vai depender do regime de bens do casamento. Se for um regime da comunhão parcial, que é o regime mais comum adotado pelas pessoas, você vai ter direito à meação sobre aquilo que foi adquirido na constância do casamento. Todo o resto do patrimônio, bens que a pessoa trouxe de antes do casamento, ele vai entrar na sucessão, ele vai entrar na partilha entre os herdeiros. Se vocês tiverem filhos, você vai, por exemplo, um casal que tenha um filho, do que sobrar, tirando a meação... Tirando 50% do herdeiro sobre os bens dos dois. Tirando os 50% do outro cônjuge que sobreviveu, o cônjuge que sobreviveu mais o descendente, eles vão dividir o resto. Quer dizer que, na verdade, o cônjuge entra 2 vezes na partilha? Não é que entre 2 vezes, porque a gente às vezes confunde. A meação não entra na partilha.
O direito de meação, o direito à metade do patrimônio, é extrapartilha, já é um direito da pessoa por força do casamento. Certo, mas veja bem, supondo que numa relação com casamento com regime parcial, você está com o seu segundo casamento e você adquiriu, vamos supor, bens antes desse casamento. Sim. E bens depois. Os bens depois, a pessoa que ficou sobrevivente tem direito a 50%. Sim. Mas e os bens antes? Então, os bens depois, esquece, eles não são alvo de partilha. Metade é dele. E a outra metade a é outra dos metade, filhos. junto com aquilo que você eventualmente adquiriu antes do casamento, forma aquilo que vai ser objeto da partilha. E o Código Civil assegura ao novo cônjuge o direito de concorrer com os filhos nessa parte que sobrou. Nossa, mas então é 2 vezes mesmo. Não parece um pouco injusto, um pouco errado esse... A crítica que se faz a essa regra que foi introduzida pelo Código Civil de 2002 é que ela acaba, de uma certa maneira, estimulando a união estável. Claro. Porque o sujeito que já foi casado uma vez, que já partilhou bens uma vez, que já tem o seu patrimônio próprio, para casar novamente, ele prefere ficar na união estável. Porque na união estável ele só vai partilhar aquilo que ele adquirir depois do início da convivência. Uhum. Aquilo que ele traz de antes fica só para os filhos. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica do Dr. Alberto Santiago.